Bom dia, vascaínos! Bom dia, meus amores, sem pânico nenhum, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao nosso mais um Cafezinho com Portuga no nosso canal do YouTube. É muito bom ser Vasco para falar desse amor incondicional. O Clube de Regatas Vasco de la Gama. E aí, pessoal, agora sim, né? O Vasco, a temporada realmente vai começar. Vascão com 3 competições maravilhosas pela frente aí até o final do ano, né? Sula, Copa do Brasil e o Brasileirão, que começa no outro domingo contra o Santos de Neymar, que vai jogar, né? E Soteldo, meu Deus do céu. Ô, Neymar, né? Tu não falou que tu tá machucado, a seleção te cortou, vai fazer o que aqui no Rio, parceiro? Eu, hein? Meu Deus do céu, Vasco não tem um minuto de paz. Neymar falou que está se preparando, que diz que vai estar 100% contra o Vasco no dia 30. Ah, meu Deus do céu. Tá amarrado. Hein? Pessoal, Vascão, nessa tabela anteontem o sorteio e a tabela já foi montada da Sul-Americana. O Vasco vai estrear contra o Melgar do Peru lá. Jogo na altitude, né? Não é uma altitude tão pesada como é da Bolívia, mas é uma altitude sim. E o Vasco vai jogar, eles são líderes do Campeonato Peruano, mas é um time normal. O Vasco é melhor agora. É um grau de dificuldade muito grande. O jogo é lá, altitude, então o Vasco tem que ser muito inteligente quando for jogar lá. O jogo é dia 2 de abril, né? Depois a gente pega o Puerto Cabello da Venezuela, né? Aí no Rio, e depois o Lanús no Rio também. O Lanús time que está em 6º lugar no Campeonato Argentino, na chave dele. Lá o Campeonato Argentino é um chaveamento, né? São 30 times, são 2 chaves de 15. E na chave deles, eles estão em 6º lugar, ganhando no domingo agora de 4-1 de um time lá no adversário. Enfim, a escola argentina é a escola argentina, tem que respeitar. Então o Vasco, lembrando que só classifica um, e os melhores segundos colocados vão fazer um playoff, um mata-mata com a galera da Libertadores que foi eliminado. Eu acho que o Vasco está num caminho muito legal, gente. O torcedor já está de novo animado. Bastou, é que eu falo, tá vendo, diretoria? Qualquer fumacinha que já abra portas para o Vasco jogar fora. Eu estou fazendo parte de um time maravilhoso da Outsider Tour de turismo, uma agência que vende pacotes turísticos esportivos para os torcedores todos do Brasil, de todos os clubes, né? E tem muito vascaíno já procurando o pacote, porque a Outsider Tour ela dá translado, né? Toda parte, todo o suporte, hotelaria, o caminho, ida e volta para o estádio e a volta para pegar o avião de volta, o ingresso, então muito legal. E é muito torcedor já interessado já no jogo com o Peru, interessado no jogo na Argentina contra o Lanús, muito, se Deus quiser estarei na Argentina, né? Vamos ver, eu estou me organizando para isso. Importante é que o Vasco tem que voltar ao cenário do futebol. E aí, né, vamos falar do elenco, do time, do clube. O Vasco está no momento, o Vasco está se preparando, são 20 dias parado aí, 3 semanas que o Vasco ficou quase parado. Eu espero que fisicamente o Vasco compense muito essa parte, porque o Vasco estava muito mal fisicamente, pelo menos é a minha modesta opinião. O Vasco, depois dos 30 minutos, ele apaga, né? Dá um apagão. Espero que o Vasco esteja se preparando literalmente para a gente fazermos, para a gente igualar. Porque hoje o futebol, claro que a parte técnica é importantíssima, né? Mas você estando bem na ponta dos cascos fisicamente, cara, você compensa, você começa a aliar com os outros adversários. O jogo de domingo, por exemplo, contra o Santos. Os caras são muito habilidosos, né? Aquele trio ali, o Guilherme, o Neymar e o Soteldo. Meu Deus, o Soteldo, inclusive, é um jogador que eu adoraria no Vasco. Então são jogadores que furam, quebram linhas, e o Vasco tem que estar bem, gente. Senão, a gente não ganha do Santos. Mas vamos vencer em nome de Jesus. O Vasco, então, espero que o Vasco esteja se preparando, né? Que a comissão técnica, eu sei que os caras estão trabalhando, pelo amor de Deus, mas que a metodologia de trabalho deles estejam entrando realmente, que os jogadores estejam assimilando, né, o trabalho do professor Carille, porque até agora, cara, o Vasco, taticamente, tecnicamente, está deixando muito a desejar. Tem jogadores de qualidade que caíram muito. Eu não me conformo que o Payet caiu muito. Outra coisa, o Payet não tem jogado. Isso é uma ferida que muita gente não tem maturidade para conversar, né? Tudo é fora Payet, o Payet não entrega, o Payet bate palminha. Gente, o Payet bate palminha porque ele é europeu, eles têm uma cultura de fazer isso quando acaba o jogo. O futebol é um espetáculo, não deixa de ser, né? Claro que é movido a paixão. Então o jogador vai lá, de repente, talvez alguém tenha que dar um toque nele, irmão, quando o Vasco perder, não faz não, porque só tem que tu tá curtindo com a cara do torcedor. E que a gente sabe que não é isso, é o carinho que ele tem pelo clube e pela torcida e o respeito. E eu
Não sei por que querem a saída do Payet. Não sei, o Payet está desagregando o time. O Vasco está perdendo por causa do Payet. Não tá. Aí esse papinho que vai sair Payet. Ah, saiu o Coutinho também que toda hora se machuca. Tá, tu tira os dois, tu vai arrumar dois do mesmo nível? Tu não vai arrumar. Não, eu vou arrumar dois, três mais barato. Não vai, cara. Qualquer jogador hoje é caro. E o jogador hoje, para jogar no Vasco, gente, não é que o Vasco é um grande clube. O nosso Vasco é um apaixonante. Mas você coloca no lugar do jogador profissional e o seu empresário. O empresário quer ganhar dinheiro, o jogador também. O jogador vai entender qual é a estrutura, qual é o projeto. E o Vasco hoje, toda vez que a gente vai ter uma entrevista com o próprio presidente, e não é isso eu não estou julgando, ele tem que ser sincero, mas as entrevistas dele, o Vasco está um caos financeiro. Então quem é que vai querer trabalhar no clube? Então, segura o Coutinho, segura o Payet, gente. Ah, o salário do Payet, do Payet é alto. A gente agora, o torcedor do Vasco agora virou matemático, virou financeiro. Meu irmão, a gente tem que se virar a diretoria, pô. Senta com o cara, faz uma dilui esse salário aí até o final do ano e deixa o Payet ficar até dezembro. Depois o Payet vai para sua casa ser feliz, até porque ele já tem um convite do Olympique de Marseille, né, para ser diretor lá, executivo, uma coisa nesse sentido. Bom, então é isso. O Vasco se preparando, já que o Campeonato Brasileiro começa no outro domingo, né? Agora tem essa paralisação da data FIFA. O Brasil joga amanhã e depois joga na semana que vem. E aí é a semana decisiva para começar o Brasileiro, que o Vasco comece com uma grande estreia, que é importante o Vasco largar bem contra o Santos, porque o Vasco tem uma sequência de 5 jogos dificílimas, né? Nós vamos pegar o Santos em casa, depois vamos pegar o Corinthians lá na Neoquímica, pegar depois o Sport fora, aí pega o Sport em casa, Ceará fora, e a gente finaliza no dia 19 ou 20 de abril contra o Flamengo, acho que é dia de Páscoa, domingo de Páscoa contra o Flamengo. Então são 5 rodadas aí, até decisivas para ver o que o Vasco quer fazer no Campeonato Brasileiro. Acho que o Vasco tem um elenco muito interessante, gente. O que o Vasco precisava, mas eu tenho que ter respeito pelo Carille, também não toda hora fala a mesma coisa, cansativo, mas o torcedor acho que sabe do que eu estou falando. O Vasco precisava de um grande treinador de pulso, treinador chorão, treinador que no vestiário não aceita arbitragem também em campo, garfar a gente, sabe? Esses caras aí o Vasco precisa. Tem um tá aí, ó, desempregado porque quer, que é o nosso Renato Gaúcho. Só que o Renato Gaúcho é um profissional caro, mas é um profissional que eu acho que vale muito a pena trazê-lo, porque ele também vai participar do processo de jogadores, quando vier a janela agora de junho, que agora acabou, agora só tem essa janela nacional, jogadores daqui, e depois só no meio do ano que aí vem a janela internacional e aí aparecem algumas oportunidades. Fato é que enquanto o Vasco estiver com esse imbróglio jurídico da 777, dificilmente nós vamos conseguir algum investidor que entre, entendeu? Eu acho que o Vasco tem que ter muita calma também nesse processo. Eu sou a favor de vender, sim, mais do que nunca. Hoje é hashtag venda já, né? Revenda já. Mas desde que seja uma empresa sólida, porque já basta esse maluco que entrou aí com a gente aí, né? Que até agora ninguém fala nada, ninguém responde pelo que fizeram, porque entrou uma empresa, uma SAF, o Vasco virou SAF, a empresa entrou e simplesmente a empresa deu um golpe aqui na galera. Eles quebraram, ainda estão aqui na justiça pleiteando o quê? Eles não têm nem representante na justiça. O Vasco, sabiamente, né, perguntou quem é o representante, com quem é que a gente vai brigar aqui juridicamente falando. E não sabe nem quem é. Estão envolvidos num escândalo, a própria ICAP também, que é a seguradora que tomou conta das ações da empresa. Gente, eu vou falar, o que fizeram com o Vasco, mano? E não parece não, essa parada aí tá dando o Vasco pulou de degraus de novo, assim, desceu uns 3, 4 degraus, porque é um caos, Então, nesse ponto, eu sei que a diretoria tá trabalhando, a gente sabe disso. Agora, só me acho, eu vou fazer uma crítica construtiva para essa diretoria, e é construtiva mesmo, de coração, eu quero o bem do meu Vasco, as pessoas passam, o clube fica. Mas esse presidente, ele causa quando ele ia entrar, ele falou muito, inclusive para mim na academia, quando a gente lá, não só a minha roda de amigos, a minha função no Vasco, eu vou unir todas as correntes políticas do clube. Gente, de verdade, desculpe, não é isso que estou vendo não, muito pelo contrário, muita gente insatisfeita, muita gente do bem, tá? Muita gente de bem que não tem interesse político, eu não vou citar nome, muita gente de bem que está muito chateado com a postura da diretoria. Então, eu acho que deveria sim cumprir o que prometeu na pré-campanha, né? Na campanha, né, para pré-presidente do clube.
vamos unir o clube, não é isso que está acontecendo. Acho que o Vasco tem que ter inteligência nisso. As correntes políticas, quando fica cada um para um lado, o Vasco fica insuportável o ambiente, essa que é a verdade. Então vamos acalmar o coração, diretoria, trazer um Vasco forte. O Vasco caindo unido, o Vasco fica imbatível. Nós temos um clube que tem uma torcida espetacular, uma torcida absurdamente grande, e um seu estádio que vai sair agora, daqui a pouco. Inclusive, por falar nisso, eu quero até tocar nessa ferida, gente. Eu não sei o que vocês pensam, deixa os comentários aí. Até para finalizar o nosso cafezinho, São Januário tá caminhando, né, o processo construtivo, né, para o Vasco liberar a obra. Gente, eu vou falar, eu não começaria agora, pode ser que libere já para agosto, setembro, eu já deixaria para dezembro. Eu acho que esse ano o Vasco, em função de financeiramente não estar com dinheiro para contratar grandes jogadores, o Vasco tem passado muitos problemas durante o ano, esse problema de justiça também, falta de dinheiro. Eu aconselharia o Vasco só começar a obra em dezembro. Eu acho que o São Januário, o nosso caldeirão aí para 19 mil pessoas, 20 mil, eu acho que é o campo que serve agora para nos ajudar, ser um aliado junto com nós torcedores, para ajudar o time a, quando os adversários jogarem lá, sentir a pressão, porque sentem, tá? Quem joga em São Januário sente muito. Até mesmo o próprio Atlético Mineiro, que eliminou o Vasco da Copa do Brasil, eliminou aquele gol do Hulk, que na minha modesta opinião, eu achei que não foi bem o Léo Jardim nesse lance, estava um pouquinho adiantado, mas, ele falhou. Não vou ser leviano de falar isso, mas estava adiantado, sabe? Mas o Atlético não pegou na bola, só que no final deu o Atlético Mineiro, porque precisavam só empatar, estavam com a vantagem, aquele golaço deles fez com que eles se classificassem. Então, eu ficaria com São Januário até o final do ano, e aí sim fecharia, e o ano que vem se planejar, arrumar um estádio para jogar. Sou contra Engenhão, para mim Engenhão é uma ova. Eu prepararia o estádio da Portuguesa, da Ilha do Governador, para 20 mil pessoas com aquelas arquibancadas tubulares. Aquilo fica bacana, vira um caldeirão também. E aí sim, daqui a 2 anos e meio, se Deus quiser, o Vascão com estádio para 57 mil pessoas. Meu Deus, aí o Vasco é uma outra prateleira, não tenho a menor dúvida disso. Galera, eu vou ficando por aqui, cafezinho com Portuga. Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser. Fui!